Uma ação muito importante para ajudar uma pessoa que está enlutada é a ação de apoiar e a ação de escutar. É sobre isso que eu quero falar neste vídeo. Eu estou aqui desenvolvendo uma série, este é o quarto vídeo sobre processo de ajuda a pessoas enlutadas. Eu quero ajudar você a ajudar pessoas e assim compartilho a partir da minha vivência como pastor há 34 anos, como psicólogo, como psicanalista há 25 anos. Então, para poder te ajudar a ajudar pessoas. No vídeo anterior, eu falei sobre 10 coisas, 10 expressões que não devem ser ditas a uma pessoa enlutada. Neste, eu quero falar sobre duas ações tão importantes, importantíssimas, para ajudar uma pessoa enlutada. Desproporcional, né? 10 coisas que não devem ser ditas e 2 coisas que devem ser feitas. Mas essas 2 coisas têm um potencial enorme de ajuda. Potencial enorme de poder ajudar aquela pessoa a elaborar o seu sofrimento. Então, se você quer ficar por dentro deste tema, tem interesse, assista o primeiro vídeo que eu falo sobre o luto normal, o segundo que eu falo sobre o luto patológico, o terceiro sobre 10 coisas que não devem ser ditas para uma pessoa enlutada, e agora você está assistindo este, em que eu estou falando sobre 2 coisas importantíssimas que devem ser observadas no processo de ajuda para uma pessoa enlutada. Que 2 coisas são estas? São 2 palavras: apoiar e escutar. No momento de grande instabilidade emocional por conta de uma perda, ainda mais se este momento de apoio está logo ali onde a pessoa recebeu a notícia, ou está naquele momento do velório, ou seja, se está naquela fase do entorpecimento, que é a primeira fase, se está naquela fase onde a pessoa tende a negar a realidade e ter aquelas expressões de raiva, ou se está naquela terceira fase, onde ela tem desespero e desorganização, o apoio ele é fundamental. Lembra em que nós comentamos no luto patológico a história, a citação de Philippe Arrier, quando no livro dele sobre a história da morte no Ocidente, ele destaca que até o final do século XVIII a pessoa morria em casa e não no hospital, e ali então, no momento do velório, digamos assim, a casa era aberta para visitação e os vizinhos e os parentes e os amigos vinham para prestar apoio. Para poder prestar apoio. Este apoio pela indução à expressão do sentimento, ou seja, para a pessoa não agasalhar, não guardar aquela dor para si, mas permitir que pudesse expressar, e também como forma de promover uma reinserção da pessoa enlutada no contexto social. Então observe este apoio como ele é muito importante para uma pessoa enlutada. Apoiar é estar pronto para ajudar no que for possível e no que diz respeito em especial a poder escutar, ok? Então daqui a pouco eu falo sobre esse processo que é tão importante, mas que nem todas as pessoas estão preparadas, que é de poder escutar, porque para poder escutar tem que ter condições para escutar. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas é também o apoiar enquanto ato em que esta pessoa ela pode então te procurar para poder falar, expressar suas emoções e falar dos sentimentos que ela está tendo naquele instante. Também o apoiar tem a ver com ações que podem ser ações pequenas. Por exemplo, no momento que está no velório, providenciar um copo d'água, um guarda-sol, um guarda-chuva, uma cadeira, intermediar alguma situação ali que possa ser de uma papelada, enfim. Mas também o apoiar passado este momento, tem a ver com uma visitação, tem a ver com poder fazer uma ligação, tem a ver com prover alguma coisa para esta pessoa se ela está precisando de uma ajuda mais concreta. Então apoiar é estar ao lado, é poder então ser um suporte. Quando nós viajamos para uma região de serra, observamos que existem determinados lugares encostas que são construídas para que possam impedir o deslocamento de barreira e então são construídas encostas. Observe bem que essas encostas elas têm furações, porque não adianta só colocar aquela parede de concreto chapada, porque não tem parede de concreto que venha resistir à pressão da água. Então tem furações, são espaços e são buracos onde a água vai poder fluir. Poder dar apoio tem a ver com isso, se colocar ao lado
para que haja uma canalização dessa emoção que pode ser a partir de você. É preciso saber se você está em condições. Você tem que entender se você está em condições de poder ouvir, tá? De poder prestar aquele apoio, porque, como diz o ditado, cada um só pode dar o que tem. Então não é uma questão de que você não queira ajudar. É uma questão de você reconhecer se você tem condições de poder ajudar. A segunda ação importantíssima é escutar. E eu digo que esta é fundamental, muito importante. Escutar, escutar e escutar. Tem um texto de William Shakespeare em que ele coloca o seguinte: dai palavra à dor. Quando a tristeza perde a fala, sibila o coração, provocando de pronto uma explosão. Dai palavra à dor. Ou seja, dar palavra à dor significa colocar-se pronto para poder escutar. Pessoas que não estão prontas para escutar, frente ao sofrimento do outro, elas vão levantar argumentações, contra-argumentações, por vezes, dentro de um ambiente cristão, vão fazer aquelas citações de versículos bíblicos. Nada disso, ok? É importante que você esteja ali para poder escutar, porque a escuta é que vai dar palavra à dor. Lembre-se sempre, aquelas palavras por vezes que são duras, aquelas palavras que por vezes elas têm uma característica de falta de fé, são palavras permeadas de emoção. E a palavra é o transporte da emoção. Não leve, não considere essas palavras como sendo afirmações, né, conceituais, verdadeiras, mas é um transporte para as emoções. No vídeo anterior, onde eu falei sobre as 10 coisas, 10 expressões que não devemos falar para uma pessoa enlutada, eu ressaltei a história de Jó. Eu quero aqui fazer um novo resgate. Porque frente ao sofrimento grande de Jó, 3 amigos vieram para visitá-lo, para apoiar. Nobre. Uma ação muito nobre. Colocaram-se ao lado de Jó e ficaram ali durante 7 dias e 7 noites sem falar nada. Mas com certeza escutaram muito. Escutaram os gemidos de Jó, escutaram os gritos de Jó, escutaram o choro de Jó e com certeza a expressão do sofrimento dele. Muito, muito. Mas depois desse período, eles já estavam tão mobilizados que eles já começaram a retrucar. Então, olha aí a condição de poder escutar. Quem não tem condições de poder escutar, vai retrucar a fala daquela pessoa que está sofrendo. Por que eles começaram a retrucar? Será que entre eles, ali um deles tinha perdido um ente querido? E agora, quando Jó começa a falar das perdas, que ele perdeu todos os filhos, isso tocou na ferida? Será que algum deles tinha passado por um processo de falência e quando Jó perde todas as suas propriedades, isso toca na ferida? Será que algum deles tinha vivido um momento de crise existencial e de fé e que agora, quando Jó fala do seu movimento, da falta de sentido na vida e até questiona a fé em Deus, isso toca na ferida? Enfim, não sabemos, mas o que sabemos é que depois de 7 dias eles já não estavam mais em condições de poder escutar. Então, fique atento a isso. Você tem que ter recursos para poder ajudar uma outra pessoa, senão não ajuda, atrapalha. Agora, observe que na história de Jó, Deus fala muito pouco. Deus fala muito pouco. Se você conhece o livro de Jó, já leu este livro, que é um livro muito bonito, porque fala de sofrimento, mas fala de superação. Então, nos 2 primeiros capítulos, ali tem a presença de Deus, até no primeiro capítulo, no segundo também, nos 2 primeiros capítulos. Então, a presença de Deus. Depois do capítulo 3 até o capítulo 37 ou 38, se não me falha a memória, Deus fica em silêncio. Deus não fala nada. O que significa? Que Deus está alheio? Que Deus não está nem aí para o que estava acontecendo? Nada disso. É que Deus, no silêncio, estava dando a permissão para a fala de Jó. Deus sabe o momento do desabafo, o momento em que a pessoa, em que eu e você precisamos falar. E Ele para poder escutar. Então, quando nós nos colocamos à disposição para poder ajudar uma pessoa, no caso aqui uma pessoa que está enlutada, nós precisamos sim ter esta consciência
de estarmos ali prontos para poder escutar, porque a nossa escuta é que vai dar palavra à dor. E dando a palavra à dor é o momento em que a pessoa estará elaborando as suas emoções, os seus sentimentos, o fluir daquilo que ela está sentindo num processo de elaboração do luto. Então aí essas colocações sobre duas coisas importantes que devem ser observadas para ajudar uma pessoa enlutada. Eu espero que esses 4 vídeos com este que produzi, eles sirvam para ajudar você a ajudar pessoas que estão precisando, pessoas que estão enlutadas, também se é o caso que você passou por esta experiência de perda, que de certo modo também te ajude, clareando algumas questões na sua vida, meus sentimentos, e que Deus te abençoe neste processo de elaboração do luto. Se você gostou, curte aí no canal, compartilha nos seus contatos. No canal tem outros vídeos que eu já ali fiz e coloquei, em especial falando sobre depressão, que é um tema que eu tenho estudado muito e tenho alguma coisa ali já colocada e vou produzir mais conteúdo neste aspecto, falando também sobre a depressão. É isso aí, até a próxima.